Israel está no centro de um cenário global repleto de conflitos e estratégias que desafiam os limites da diplomacia e da ação militar. Quando uma nação decide destruir o refúgio de um terrorista ou atacar infraestruturas militares em um território vizinho, não se trata apenas de força bruta, mas de um recado direto a todos que ameaçam sua segurança. Você já parou para pensar no que está por trás dessas decisões? É como uma partida de xadrez, onde cada movimento é calculado com precisão, mas cujo impacto atinge muito além do tabuleiro. Ao mergulhar nas ações recentes de Israel, você entenderá como a combinação de estratégia, inteligência e determinação pode mudar o curso de uma guerra. Mais do que isso, perceberá que há lições aplicáveis à nossa vida cotidiana, em como lidamos com desafios e protegemos o que mais importa. Afinal, quando a sobrevivência está em jogo, será que há espaço para hesitação? Os incêndios florestais que tomaram conta de Los Angeles deixaram um rastro de devastação difícil de ignorar. Casas inteiras foram reduzidas a cinzas, como se a força da natureza tivesse decidido escrever seu próprio manifesto de poder. Um casal, por exemplo, viu sua residência desaparecer em meio ao caos, transformando anos de histórias e lembranças em poeira. E se pararmos para pensar, não é apenas uma questão material, é o impacto emocional, a dor de ver a vida reescrita em segundos. Mas por que esses incêndios se tornaram tão frequentes e intensos? A combinação de seca extrema, mudanças climáticas e ações humanas irresponsáveis tem atuado como combustível para essas tragédias. Um vento forte em um dia quente pode ser o suficiente para transformar um pequeno foco em um desastre de grandes proporções. Imagine uma única faísca se espalhando por quilômetros, atingindo áreas residenciais, parques e florestas, sem dar tempo para reação. Cada chama carrega uma mensagem. É urgente repensarmos nossas atitudes. E, apesar do sofrimento, há sempre um momento de reconstrução. Comunidades se unem para apoiar os afetados, doações chegam de todos os cantos, e histórias de solidariedade emergem em meio às ruínas. Para quem passa por algo assim, uma dica prática é priorizar a segurança. Manter um kit de emergência, ter um plano de evacuação e estar sempre atento às condições climáticas pode fazer toda a diferença. Mas fica no ar a pergunta: será que podemos evitar que isso aconteça novamente? Isso nos leva a refletir sobre as escolhas que fazemos diariamente. A recente ação da Força Aérea de Israel no Líbano é um lembrete claro de que, em tempos de tensão, o céu pode se tornar palco de um verdadeiro teatro de guerra. O alvo dessa vez foi um veículo carregado com armamentos do Hezbollah, uma organização frequentemente envolvida em conflitos na região. O ataque reforça o compromisso de Israel em proteger sua população e garantir a segurança de suas fronteiras. É como um alerta silencioso, mas firme, de que a vigilância e a resposta rápida são prioridades inegociáveis. O que poucos percebem é a complexidade dessas operações. Não se trata apenas de apertar um botão e lançar um míssil. Há uma rede inteira de inteligência, tecnologia avançada e decisões estratégicas por trás de cada ação. O monitoramento constante de ameaças é essencial, e é nesse ponto que Israel tem investido pesadamente, garantindo que cada movimento seja cirurgicamente calculado. Afinal, quando a segurança de milhões de pessoas está em jogo, não há espaço para erros. E aqui entra uma reflexão importante. Como indivíduos, podemos tirar lições dessa postura estratégica. Proteger o que é importante para nós, seja nossa família, nosso trabalho ou nossos sonhos, exige vigilância, planejamento e ações precisas. Assim como Israel, às vezes é necessário agir rapidamente para evitar que pequenos problemas se tornem grandes ameaças. Mas, enquanto um conflito é contido, outro cenário já está se formando. A demolição da casa de um terrorista na Cisjordânia pela IDF vai além do ato físico de destruir tijolos e concreto. É uma mensagem clara contra a perpetuação do terror. Essa medida, controversa para alguns, é uma estratégia que visa desencorajar ataques futuros, reforçando que ações violentas têm consequências reais. Cada demolição carrega consigo o peso de uma decisão difícil: preservar a segurança coletiva ou ceder à crítica internacional. E é nesse dilema que reside o desafio. Por trás desse tipo de operação está uma lógica que transcende o aspecto militar. A mensagem é tanto para os que vivem dentro quanto fora das fronteiras: atos de terror não serão tolerados. É uma medida extrema, talvez, mas, em um contexto de guerra constante,
A prioridade é garantir que vidas inocentes não sejam perdidas. Pense nisso como uma ação preventiva em larga escala, algo que muitos governos ao redor do mundo evitam, mas que Israel encara com firmeza. Esse cenário nos leva a refletir sobre como lidamos com ameaças no nosso dia a dia. Seria possível aprender algo com a postura israelense? Talvez. A ideia de agir antes que um problema cresça e saia do controle seja uma lição valiosa. Mas, enquanto a poeira dessa operação ainda assenta, uma nova frente de batalha já se desenha no horizonte. As operações realizadas pela IDF na Síria são o reflexo de uma estratégia militar focada e ousada, com o objetivo de neutralizar ameaças antes que elas se tornem incontroláveis. Recentemente, ataques foram direcionados a infraestruturas militares, resultando na captura de armamentos e no desmantelamento de bases estratégicas. Essas ações demonstram que Israel não hesita em tomar medidas decisivas para assegurar sua segurança, mesmo em terrenos estrangeiros. É como um jogo de xadrez em que cada movimento pode decidir o futuro da partida. O impacto dessas ações vai além dos danos físicos. A mensagem é clara: Israel não permitirá que ameaças se fortaleçam em suas proximidades. Essas operações são guiadas por inteligência detalhada e planejamento meticuloso, garantindo que os alvos sejam escolhidos com precisão cirúrgica. Isso mostra o quanto é vital agir estrategicamente em situações de alto risco, onde cada passo pode definir o rumo de um conflito. É uma demonstração prática de como combinar força e inteligência em cenários adversos. E, enquanto a poeira dos ataques ainda não assenta completamente, as tensões na região continuam a crescer. Este é um lembrete de que a guerra não se limita a batalhas diretas, mas inclui uma rede complexa de decisões e consequências. Assim como Israel, talvez possamos aprender a enfrentar nossos próprios desafios com coragem, visão e ação estratégica. Mas enquanto uma batalha é encerrada, novos cenários surgem no horizonte, exigindo atenção constante. Ao explorar os recentes movimentos estratégicos de Israel, uma coisa fica clara: a guerra não é apenas uma questão de força, mas de planejamento meticuloso e decisões corajosas. Assim como Israel protege sua nação, o que você está fazendo para proteger seus próprios sonhos e objetivos? Está preparado para enfrentar os ataques inesperados da vida com a mesma determinação e foco? Pense nisso. Suas ações hoje podem definir sua vitória amanhã. E então, que tal colocar em prática o que aprendeu? Aplique essas lições estratégicas no seu dia a dia e veja como seus resultados podem mudar drasticamente. Inscreva-se no canal e ative as notificações.